Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 19 de junho, sexta-feira, com meu colega João Vitor Meneghelli, para passarmos pelas principais notícias da semana. Semana marcada por acontecimentos geopolíticos e também no campo da política monetária. Começando pela geopolítica, né? A gente finalmente teve algo de mais concreto no conflito Irã e Estados Unidos. No início da semana, Donald Trump havia divulgado, assim como as autoridades iranianas, né, de que eles tinham chegado ao entendimento a respeito do documento, de um memorando a ser assinado. A assinatura iria ocorrer na sexta-feira, essa assinatura foi adiantada para a quarta-feira, ela ocorreu de maneira eletrônica. Durante a quinta e a sexta, Israel continuou atacando o sul do Líbano, o Hezbollah no sul do Líbano. Esses ataques contínuos, inclusive, chegaram a ameaçar a validade do acordo. Tanto o vice-presidente J.D. Vance quanto o próprio presidente Trump foram muito críticos em relação à postura israelita, continuando as agressões. Agora, na sexta-feira, mais no meio da tarde, Israel anunciou também que chegou um cessar-fogo junto ao Hezbollah e agora parece que, de fato, o conflito está se encaminhando, não para um fim permanente, né? Aí vai depender de outros passos, outras negociações, mas para uma pausa e uma reabertura do Estreito de Hormuz. O que para o mercado financeiro, no curto e médio prazo, é o mais importante. Obviamente, a gente vai continuar tendo problemas naquela região, mas aqui no curto prazo, a perspectiva é de que o fluxo comercial no Estreito volte e, obviamente, isso tem consequências muitíssimo importantes para o preço do petróleo e, consequentemente, para o preço da energia e inflação ao redor do mundo inteiro. Falando de inflação, né, que está alta ao redor do mundo inteiro justamente por causa do conflito, a gente também teve decisão de juros, tanto no Brasil quanto na Europa. Não, na Europa não, perdão, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, foi o primeiro FONC, né, Comitê de Política Monetária, com o Kevin Warsh, novo presidente do Fed, liderando o comitê. E as coisas já mudaram bastante. Ele indicou que ele fará uma série de reformas, indicará comitês, né, para remodelar, refazer a maneira como o Banco Central se comunica com o mercado, evitou dar qualquer perspectiva futura, né, o famoso forward guidance, né, quando o Banco Central tenta determinar aqui, direcionar o mercado, quais serão os próximos passos. Dizendo que o Banco Central foi completamente incapaz de fazer os passados recentes, as previsões vieram recorrentemente erradas, e nisso ele tem razão, então o que não está dando certo ele vai abandonar. Independente disso, no comunicado dessa semana, veio as projeções dos membros do Banco Central americano. Tá? E essas projeções, principalmente as projeções de inflação, vieram bem acima do consenso de mercado. Além disso, mais da metade dos membros acreditam que pode ter uma alta de juros ainda esse ano. Com isso, né, o mercado, independente do próprio presidente do Banco Central descreditando essas projeções, o mercado reagiu negativamente a elas, né, com a perspectiva de um Fed mais hawk, né, mais altista para juros. E quando a gente vem aqui para o Brasil, o nosso Banco Central ele decidiu por cortar a Selic de 14,50 para 14,25 ao ano, uma queda de 0,25%. Essa decisão em si, ela era até esperada e ela não seria polêmica, mas a maneira como o comunicado veio causou um estresse significativo. O Banco Central ele reconhece ao longo de todo o documento a deterioração do cenário. Primeiro, né, a inflação está muito elevada e já fora da meta, e aqui a inflação ela não é responsável, essa inflação não é responsabilidade somente do conflito Irã-Estados Unidos. Vários itens lá dentro já mostram uma alta, a alta está difusa. Segundo, o mercado de trabalho é aquecido e um crescimento novamente em aceleração, apesar de serem boas notícias para a economia, no trabalho do Banco Central de reduzir a inflação e, consequentemente, conseguir reduzir os juros, é uma má notícia. Então, o conjunto todo do comunicado vem mais altíssimo para os juros. Chega no final, ele não só corta o 0,25, como o juros estava muito alto e a guerra acabou, era justificado, mas ele também sinalizou uma continuidade dessa calibragem do ciclo de política monetária. Essa contradição aqui no que ele fez, no que ele falou, causou bastante estresse no mercado, não é, João? Exatamente. Então, passando rapidamente aqui pelo Brasil, como você já comentou, aqui os mercados performaram mal ao longo da semana. O Ibovespa ele fecha numa queda de 1,5%, mais uma semana aqui marcada pela retirada do fluxo estrangeiro, mas as ações domésticas, aqui as small caps, que sofreram bastante essas semanas por causa do aumento da curva de juros aqui no Brasil, caíram mais de 3,5%.
O IFIX ele também encerra a semana em queda aqui, uma queda um pouco mais tímida na casa de 0,3. O grande destaque aqui na performance interna do mercado fica justamente para os juros. Uma semana que o mercado externo não ajudou e o interno piorou um pouco mais esse cenário, foi uma semana de uma forte abertura dos juros, tanto no vértice mais curto quanto para o vértice mais longo. O mercado começa a vislumbrar e olhar para eventualmente cenário de possível novas altas de juros a preços de hoje. Claro que o mercado está muito volátil, é muito cedo ainda para determinar qualquer alta na taxa de juros, mas nos preços de hoje é o que o mercado precifica. Quando a gente passa lá para fora, a performance dos principais índices americanos foram positivas, mas foi uma semana de volatilidade justamente por causa dos acontecimentos geopolíticos e por causa da decisão de juros lá de fora. S&P 500 e Nasdaq são performances muito positivas aqui na semana, subindo um pouco mais de 1%, S&P e Nasdaq 2%, e o Russell também não ficou para trás, encerra a semana aqui com uma alta de pouco mais de 1,1%. Lá fora, assim como aqui, tivemos um movimento expressivo na curva de juros. O vértice mais curto da curva lá de 2 anos, que precifica um pouco mais esse cenário de juros lá e de política monetária, refletiu aqui uma abertura muito forte, mais de 10 bips, e o mercado olhando para uma possível alta de juros lá nos Estados Unidos já no segundo semestre. E eventualmente continuando à medida que a gente observa essa inflação no ano que vem. Uma mudança forte de perspectiva, que o mercado precisa se consolidar a partir das próximas semanas e com os dados de inflação que ainda vão sair. Como consequência disso, uma forte valorização do dólar na semana, o DXY sobe um pouco mais de 1% aqui na semana, um forte movimento, e aqui a paridade contra o real, dólar contra o real perdendo valor e fechando a semana na casa de 5,15, uma alta de um pouco mais de 1,3%. A semana que vem também vai ficar recheada de acontecimentos econômicos, né? Obviamente, a questão do Irã e Estados Unidos, né, apesar de a gente estar encaminhado, né, é uma situação muito frágil, a gente tem que continuar acompanhando de perto, apesar desse risco ter diminuído, mas no campo econômico a gente vai ter a divulgação do IPCA 15 aqui no Brasil, que é a prévia da inflação do mês de junho. Lá fora a gente também vai ter divulgação de inflação PCE. O PCE é o principal dado de inflação que o Banco Central americano acompanha, então muito importante para a discussão dos juros. Entretanto, esses dois dados, obviamente, eles refletem ainda um mundo onde o petróleo estava ali na casa dos 100 dólares o barril, né? Já caiu para 80, então talvez o mercado releve esses números pensando aqui nos números seguintes e vendo que o quão rápido, né, essa inflação causada pela energia vai ser devolvida. Mas esses números são importantes independente disso. A gente vai ter taxa de desemprego aqui no Brasil e o IGPM também. Além, obviamente, da ata do Copom, onde vai ser detalhado a decisão do Banco Central Brasileiro dessa semana. Como o comunicado, o mercado digeriu muito mal, essa ata ela vai ser extremamente importante. Estaremos aqui novamente na semana que vem para trazer para vocês as notícias. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até semana que vem.